pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo para falar um pouquinho da minha experiência aqui como psicóloga brasileira em Portugal. Hoje eu resolvi falar com vocês sobre uma pergunta, não é? Que me fazem sempre. Por que você escolheu o mestrado em psicologia clínica? Bom, eu sempre quis fazer o mestrado, sempre quis dar esse passo, não é? Prosseguir com os estudos, até porque o psicólogo estuda sempre, né? Escolhi Portugal pela facilidade do idioma, não é? E pela abertura que as universidades têm para o público brasileiro, que o mestrado é feito, pelo menos nos mestrados que eu já me inscrevi aqui, são feitas avaliações através do currículo e para enviar a documentação, não é para você entrar no mestrado como aluno internacional, você só precisa reconhecer os seus documentos, seu diploma, se tiver outras formações, não é, experiência profissional, você faz a apostila de AIA e encaminha para a universidade para fazer o processo seletivo. Bom, eu sempre quis fazer o mestrado, então tinha em mente, não é, que iria fazer o mestrado para poder dar aula na universidade, que tenho ali uma veia de professora. Então, meu sonho sempre foi dar aula na universidade. Aí, quando eu cheguei em Portugal, eu descobri que para você dar aula na universidade é preciso ter o doutorado. Então, né, vim na minha área, vim fazer o mestrado dentro da área de atuação escolar, porque no Brasil eu trabalhava como orientadora educacional. Então, também descobri que esse mestrado não servia para a ordem dos psicólogos, não é? Porque não tinha o estágio curricular no último ano. Então, cancelei esse mestrado e aí comecei a minha saga, investigando, tentando entender o sistema, não é, português, de ensino, qual era o propósito. Uma dúvida que aparece muito, mas será que eu preciso ser psicólogo clínico, eu só tenho que fazer mestrado em psicologia clínica para aceitar a inscrição na ordem? Não, não é bem assim. Por quê? O mestrado aqui é visto como uma especialização. Então, você tem que buscar um mestrado de acordo com a área que você pretende atuar. No Brasil, eu trabalhava na clínica e na escola, e depois avaliando, não é? Durante esse período que eu fiquei sem estudar, eu fiz uma especialização em psicologia analítica aqui, que tem em Braga, não é? A academia de psicologia analítica, e fui ponderando, não é? O que eu vou fazer? Será que vou para outra área? Será que eu desisto da psicologia? Isso passou pela minha cabeça. Teve um momento assim bem difícil que eu pensei, não, vou desistir, vou largar tudo, não quero mais saber da psicologia. Mas depois, avaliando tudo, a clínica é um espaço onde eu me sinto muito à vontade para atuar. Então comecei a pesquisar os mestrados que eram aceitos pela ordem e escolhi o mestrado em psicologia clínica da UTAD. A UTAD fica em Vila Real, para quem não conhece, fica em uma zona chamada de Trás-os-Montes, e realmente é bem distante, assim, no meio das montanhas, vale muito a pena conhecer, é muito bonita a vista, a paisagem, assim, a gente às vezes está lá estudando e olhando aquela paisagem linda, maravilhosa das montanhas, é um reforçador. Então, quando escolhi o mestrado, foi pensando nisso, não é? Não tinha mais aquela expectativa, vou fazer o mestrado para a finalidade de dar aula, até porque aqui é necessário um doutoramento. Então, vou fazer o mestrado na área que eu pretendo atuar. Então, fui para a psicologia clínica. Então, quem faz o mestrado em psicologia clínica, quando finaliza, vai se inscrever na ordem dos psicólogos para esta finalidade. Então, é como se você ficasse registrado como especialista em psicologia clínica. Aí tem a área da educação, tem a área da justiça, e você vai atuar naquela área. Por acaso, semana passada eu conversei com umas colegas que já são psicólogas, elas são portuguesas, e elas me falaram, eu perguntei, por que vocês estão fazendo mestrado, vocês já estão inscritas na ordem? Qual a necessidade de fazer novamente o mestrado? E aí elas explicaram que ela está fazendo um mestrado para se especializar na área clínica. Então, é como se fosse a nossa especialização, não é? Porque aqui em Portugal, a pós-graduação, não é? Especialização, como nós temos no Brasil,
em diversas áreas. Não é a mesma coisa, não conta, não tem o mesmo peso, conta como horas complementares apenas. Não tem essa qualificação como no Brasil. Então, gente, assim, é muito importante saber isso. São detalhes que faz toda a diferença, que evita assim, uma perca de tempo gigantesca. Só para vocês terem ideia, eu fiquei um ano pesquisando, pensando e decidindo e ponderando qual era o melhor caminho. Depois disso decidido, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como é o mestrado aqui, não é? Nós temos a tendência, não é, a criar expectativas. Então fui lá, pesquisei a grade curricular e fui ver as cadeiras que tinha. Escolhi Vila Real porque era aceito pela ordem, enviei um e-mail para eles perguntando para confirmar se era aceito. Ok. Depois dessa confirmação, fiz a inscrição no processo seletivo e comecei a me preparar para as aulas, não é? Então, eu vivo no Porto e eu me desloco 3 vezes por semana para Vila Real. Eu tenho aulas segunda, terça, o dia todo e sexta-feira pela manhã. Isso é muito importante também saber que o mestrado aqui, normalmente o horário é diurno, então as aulas vão ser sempre durante o dia e pode ser 2 vezes, 3 vezes na semana. Por acaso eu vi recentemente o Dalminho, que é de segunda a sexta, das 9 a 1 da manhã. Então tem que se preparar porque é bem difícil, por exemplo, conseguir trabalho. Se você vem fazer mestrado e pensa em trabalhar, é bem complicado conseguir conciliar os horários por conta disso, porque isso é um limitador, não é? Você ter 3 dias a menos na semana dificulta um pouquinho o acesso aos trabalhos. Que mais coloquei aqui? Bom, eu, como já disse, fiz especialização em psicologia analítica, a abordagem que eu estudo é psicodinâmica. Escolhi o mestrado na UTAD porque tinha cadeira lá, teorias psicodinâmicas. E eu pensei, é essa que eu vou lá, vou estudar. Será que vão falar do Jung? Criei expectativas. Quando cheguei, me deparei com a realidade, não é? A UTAD, a abordagem principal que eles mais utilizam na maioria das cadeiras, tirando essa de psicodinâmica, é a teoria cognitivo-comportamental. Então, eu tive que aprender uma teoria nova, não tinha estudado cognitivo-comportamental na minha faculdade, na minha graduação no Brasil. Então, eu tive que me debruçar sobre uma teoria nova. Assim, tem um ponto positivo, é uma abordagem muito interessante, sempre agrega conhecimento, mas tem um limitador porque quem é da psicodinâmica vai entender, não é? Que nós temos um olhar diferente, não somos tão voltados para regras, e aí a gente aprende e tem que trabalhar nessa abordagem, né? Então, os trabalhos, as intervenções, os casos clínicos são todos feitos na abordagem TCC. Então, vai a dica aí para quem é da abordagem psicodinâmica, de repente procurar uma outra universidade. De forma geral, não posso falar sobre todas, né? Inclusive ressaltar que é a minha experiência, não pode ser generalizada isso para as outras universidades, até porque eu não conheço as outras. Estou falando da minha experiência. É importante você se preparar até psicologicamente, não é? Para um impacto desse. Por quê? A gente pensa assim, o mestrado é muita apresentação de trabalho, o mestrado aqui é muita escrita, muitos trabalhos, pesquisa, 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 e eles dão muito valor para testes psicométricos, não é? Então, avaliações, testes, o tempo todo, constantemente, nós estamos aprendendo muito sobre isso, não é? Como eu já disse, conhecimento é válido, mas é diferente, não é, de estar estudando uma abordagem psicodinâmica. Até não sei como será o futuro, porque eu estou finalizando agora o primeiro semestre, estou de férias, entrei ontem de férias, e não sei como será, não é, o trabalho de pesquisa, porque é preciso encontrar um orientador e que aceite fazer o trabalho, não é? Pelo que eu percebi, são os alunos que escolhem o orientador, mas o orientador também pode escolher o aluno, não é? Dependendo do tema de pesquisa que você quiser desenvolver. Então, em partes é isso, não é? É importante não criar muitas expectativas, porque tem essas diferenças
que são assim essenciais. O foco é muito grande na escrita científica. Isso também é muito bom. Eu também gosto dessa área de pesquisa. Acho que ajuda muito, né, os psicólogos a ter esse olhar. E outra coisa que é bem impactante, né, que o mestrado aqui é muito parecido com os 2 últimos anos da graduação. Então, eu já me formei há 5 anos, aí tive que voltar aquela lembrança, assim, último ano da graduação, meu Deus, que terror, né? Que é, você tem, por exemplo, tenho 10 cadeiras. Então, durante o primeiro ano do mestrado, você vai voltar para a aula, vai estudar diversas teorias, por exemplo, tem a cadeira de psicologia, psicodinâmica, existencialismo, humanismo, tem prova, tem trabalho, é aquela loucura. E o último ano é a abordagem, o último ano é o estágio, não é? Relatório de estágio mais a tese. E a tese aqui é em formato de artigo, não é? São 2 artigos que têm que ser produzidos ao longo do último ano. Então, são algumas diferenças, não é? Que eu acredito que para quem está se organizando, pensando em vir fazer o mestrado em Portugal, é importante saber para tomada de decisão mesmo, para evitar perder tempo ou entrar no mestrado, depois ter que mudar, porque isso é muito desgastante, não é? Fora o processo, a ansiedade que gera, né? Ter que passar por um processo seletivo. E para quem tem interesse, assim como eu, que é de dar aula na universidade, o caminho é o doutoramento, não é? Ou doutorado. Então, para dar aula na universidade, já me falaram aqui que o doutorado é muito mais parecido com o mestrado do Brasil, que é aquele trabalho mais autônomo, de pesquisa, desse desenvolvimento, não é? Para apresentações de trabalho. Então, é muito mais parecido com o doutoramento, o mestrado do Brasil. Bom, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me contactar por e-mail ou mandar mensagem aqui, comentar, fazer comentários aqui no YouTube mesmo. Espero que essas informações ajudem você na tomada de decisão e um bom final de semana para vocês.